Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso videocast. E nessa segunda temporada, vamos contar com brasileiros que moram aqui na Irlanda e trabalham na mesma profissão que trabalhavam no Brasil. E o nosso convidado do dia é o Lucas, que trabalha aqui comigo, e ele é mecânico. Lucas, conta um pouquinho pra gente de onde você veio do Brasil e como que eram as suas experiências como mecânico lá no Brasil. Eu acho que todo brasileiro ele entende um pouco de como funciona uma mecânica. Algumas é elétrica, outras são só parte mecânica. Aqui a disfunção é muito maior entre as oficinas. Uma vai se especializar mais em pneus, outra só parte mecânica, outras irão lidar com serviços mais pesados. Vai com mais dependendo do espaço que você tem na oficina, o quanto de tempo que você tem. Aqui, por exemplo, a oficina onde nós trabalhamos são sempre serviços rápidos, que são manutenções de troca de óleo, freio. Não mexemos muito com o motor. Muda um pouco para o Brasil, que geralmente numa oficina mecânica no Brasil faz de tudo. Aqui não, aqui são serviços mais separados. Que legal. E lá no Brasil, você já trabalhou em quantas oficinas? Oi. Uma, duas, acho que umas 3 ou 4. Umas 3 ou 4. Então a quinta você teve foi a bastante minha experiência. Sim, a quinta foi a minha. Ah, você foi empreendedor lá Sim, também. eu e meu Conta um pai. pouquinho pra gente dessa experiência. Desde o começo ou você só quer da oficina com meu pai? Você que sabe, as mais relevantes pra galera. Quando eu comecei não muito próximo da minha casa, que foi no Santa Teresa, em Budas Artes. A oficina, o nome dela era Pejove. Trabalhava eu, o dono e um outro rapaz lá, muita gente boa, Pedrinho. Abraço, Pedrinho. E você começou muito cedo? Sim, eu comecei aqui entre os 14 e 15 anos, mais ou menos. Aí comecei com ele lá, depois dessa oficina nós mudamos para outra para a segunda, juntos. E na terceira oficina também nós fomos juntos. Aí a partir da quarta oficina eu já me separei dele, fui para uma outra oficina. Não é que a gente era um casal, separei de Sim, profissão, entendi. sabe? E aí depois daí eu fui para Bahia, onde eu montei uma oficina com meu pai. Ai, que legal. E aí, como que era? Diferenciava, assim, de trabalhar em oficina na Bahia e em São Paulo? Você viu alguma diferença dos trabalhos, enfim, dos clientes? Os clientes mudam bastante. Os carros não, os carros eles continuam os mesmos. Agora do Brasil para cá tem a diferença entre carros. Agora no Brasil não. Se você for entre o sul ou o nordeste vai continuar os mesmos carros. A única coisa que muda é mais o jeito dos clientes mesmo. Eu acho que quando você trabalha em São Paulo, é muito mais fácil de lidar, explicar para o cliente os problemas de um carro, o que tem que ser feito, de uma forma mais, como eu posso dizer, uma forma mais exata, entendeu? Eu não sei, quando eu trabalhei na Bahia, eu tive a impressão de que alguns clientes eram mais difíceis para você tentar convencer, e mesmo que ele precise daquilo ser trocado, você tem uma certa resistência. E o pessoal também ficava pedindo desconto? Pá, cacete. Nossa, imagino. Eu não entendo muito de mecânica, mas assim, o pessoal deve pedir muito desconto, né? Sim, porque pede. são coisas de emergência que Sim. acaba acontecendo com o carro, Sim, né? sim. É aquilo, é um lado ruim da oficina, é a parte eu particularmente não gosto da parte de lidar com o cliente. Se eu só pudesse mexer no carro, consertar, colocar ali do lado de fora e o cliente vir buscar para mim seria ótimo, mas queira ou não é tudo que envolve, né? Ainda mais agora em inglês que muda tudo, todo o cenário. Sim. E como que foi pra vocês? Trabalhava então com o seu pai, que foi basicamente a sua última experiência no Brasil. Sim. E quando você percebeu que você queria fazer o intercâmbio? Quando você ouviu isso pela primeira vez? Tá. A princípio, quando eu comecei a pensar sobre intercâmbio, um primo meu já havia morado aqui, na Irlanda. Em 2014 ele veio, ele ficou por um ano até 2015. E em peraí que eu lembro as datas, eu acho. 2018, meio de 2018, eu estava com planos de ir para os Estados Unidos. E aí eu fiz toda a papelada, juntei da oficina, um monte de coisa e tal, para tirar aquele visto que eles obrigam a gente. Aí fiz toda aquela tramitação tal, quando fui lá no dia na embaixada, negaram meu visto para os Estados Unidos, a primeira vez. Aí
eu tinha mais uma tentativa, tentei de novo, paguei de novo, tentei, não consegui. E aí conversando com meu primo, aí nisso eu já estava em São Paulo, nesse meio tempo eu já estava em São Paulo. E aí esse meu primo morava lá, aí eu comecei a conversar com ele a respeito da Irlanda e tal. Falei pra ele que eu tava querendo aprender inglês, tudo, que eu queria saber como funcionava aqui e tal. Ele me explicou basicamente, mais ou menos, como aqui funcionava. Mas para eu vir pra cá, eu não pesquisei, tipo, como seria morar aqui, como é dividir casa, como funcionam as coisas. Eu não fiquei muito me perguntando nisso, porque eu também já tava de saco cheio do Brasil. Teve coisas que aconteceram lá que eu falei assim, também não quero ficar aqui mais, então eu simplesmente vim, na cara e na coragem, vamos dizer assim. Aconselho? Não muito. Prestem atenção. Mas vim. Você fechou o intercâmbio, tipo, muito rápido, fechou e decidiu vir? Sim, assim que eu terminei, que eu fui negado visto na Embaixada dos Estados Unidos, logo em seguida eu já entrei em contato com meu primo, e aí nessa parte da escola daqui, que eu primeiro vim para a escola C da college, aí ele me ajudou a conversar com o pessoal de lá, ver certinho o curso e tal, o que oferecia, as vantagens, as desvantagens. Mas sim, no mês de outubro eu já estava pronto para vir de 2018, só que aí o rapaz falou, eu não tenho vaga agora, só vou ter vaga lá para fevereiro. Aí eu fiquei em São Paulo de outubro até fevereiro esperando, e quando deu 12 de fevereiro eu estava chegando aqui. E como que foi? Foi a sua primeira vez de avião? Não, de avião eu já tinha viajado por dentro do Brasil, mas a viagem internacional foi a primeira. E como que foi pra você, tipo, lidar com os aeroportos, a parte de inglês? Você já sabia o inglês? Não sabia nada, não falava, eu sabia good morning, good afternoon, good evening, eu sabia algumas coisas, mas eu não sabia o inglês, eu era totalmente cru. A minha viagem, ela saiu de São Paulo, eram 27 horas de voo. Aí eu fui de São Paulo pra Turquia. E aí na Turquia, quando chegou lá, o voo atrasou, teve algum problema lá, colocaram a gente no hotel. E aí, tipo assim, eu já tava mais de 24 horas sem comer, sabe? Eu comia aqueles negócios do avião, mas não é a mesma coisa. Aí uma menina que tava nesse mesmo voo comigo, que tava vindo pra cá também, ela me ajudou no hotel, algumas coisas, algumas informações. E aí fechei a porta do hotel e falei assim, agora, como é que eu vou comer? Aí eu liguei no hotel, lá na recepção, eu pedi um hambúrguer e tal, ele falou qual o quarto, e aí pra você falar números é mais tranquilo. Aí eu falei o número e tal, consegui comer, no outro dia vim pra cá, eu cheguei aqui por volta de umas 11 e pouco, meio-dia. Aí a escola me dava o transfer até a casa onde eu iria ficar por uma semana. E aí cheguei. E aí é todo aquele negócio, né? Aí, tipo, eu não tinha marcado o GNIB, eu não tinha marcado o PPS, eu não sabia de nada. Eu não sabia que tinha nada disso. Porque falta o planejamento. Eu não tinha nada. E aí, na primeira casa, depois dessa de uma semana, eu fui pra uma outra casa que era 15 pessoas. Uau! Aí tinha 3 chilenos, um mexicano, o resto brasileiro. E aí eles foram me ajudando, me dando auxiliada e tal. Tenho amizade com alguns deles até hoje. E basicamente foi isso. A jornada até chegar aqui com toda aquela correria. Uma loucura, né? Sim. E o teu primeiro trabalho, já foi numa mecânica ou você foi pra uma outra área? Quando eu cheguei 12 de fevereiro, aí eu precisava do PPS, GNIB. Fui atrás do GNIB primeiro. Aí depois de, uns 15, 20 dias, eu consegui pegar meu GNIB, aí marquei o PPS. Aí quando eu marquei o PPS e fiz, eu comecei a procurar emprego. Aí eu tinha uma amiga minha que ela trabalhava numa universidade, e aí pela manhã, das 5 da manhã às 8, tinha limpeza. E eu fiquei uns 3 meses trabalhando lá. E foi puxado? O que você sentiu? Não tinha nada a ver comigo, né? Não que eu não goste de fazer limpeza, eu não sei. Eu sei limpar uma casa, eu sei limpar as coisas, só que, tipo assim, quando você faz isso daí na sua casa é de um jeito, mas quando você trabalha com isso, é cansativo, sabe? Eu não gostei. E, tipo, acordar 5 da manhã pra isso...
Sim. Hoje eu entro 10 no trabalho, é bem diferente. É bem diferente. E aí, como que foi seu início ali com o inglês? Você foi pra escola, nesse trabalho você falava já com irlandeses ou os gringos? Então, tinha irlandês, só que como eu ainda estava bem no começo aqui, eu não falava nada de inglês e aí, tipo, nos primeiros dias eu passei um pouco de perrengue, só que aí como eu estava trabalhando do lado de brasileiro, então eu já sabia mais ou menos o que ia fazer, que eles me falavam. Depois de algumas semanas, eu já conseguia fazer o trabalho sozinho. Aí, tipo, eles não ficavam me falando o que fazer porque não precisava, o trabalho era rotineiro. Então, mas sim, tinha Irish lá que trabalhava, tinha romeno, tinha todas as nacionalidades. Era uma escola grande, uma universidade grande. E basicamente foi isso. Foi difícil essa parte. E aí eu fiquei mais ou menos uns 3 meses lá nessa escola, trabalhando. E como foi o seu recomeço como mecânico aqui? Meu recomeço aqui foi meio tenso, tá? Porque, querendo ou não, se a gente parar pra pensar, não é só o fato de trabalhar com carro e ter responsabilidade. Você tem que saber que aqui tem o frio, você tem suas responsabilidades em casa, você tem aluguel para pagar, você tem suas compras para fazer. E aí nessa escola eu ganhava muito pouco, era o aluguel e a casa e tudo. Aí eu tinha a Renata, que hoje é minha namorada, que ela falou pra mim lá na casa onde a gente morava com essas 15 pessoas, ela falou assim, cara, tem um website aqui, que o nome é Indeed, que você pode entrar, lá você coloca todos os trabalhos que você já teve e tal. Aí eu peguei e falei pra ela, mas eu não tenho inglês. Ela falou, meu, não tem importância, vamos tentar. E aí ela me ajudou, a gente fez um currículo baseado nas oficinas que eu já havia trabalhado, Boa, tudo. Aí, eu não vou lembrar exatamente o dia que me ligaram, creio eu que eu lembre. Foi dia 2 de maio de 2019. Eu vou lembrar, creio eu que lembre. Pela manhã eu estava voltando da escola, eu recebi uma mensagem do meu antigo chefe, que se tornou meu chefe. Ele me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia ir lá para uma entrevista às 12:30. Isso você tinha colocado no Indeed? Isso. E aí de lá ele conseguiu meu número e me mandou mensagem. O Indeed, pra quem não sabe, é tipo um InfoJobs, é tipo a Cato, né? Você coloca seu currículo, seus dados. E você vai criar o seu profile, seu currículo vai estar lá. E nisso daí você consegue ver as empresas que estão precisando. E eles também conseguem ver as pessoas que estão procurando trabalho. E aí nesse meio tempo eles podem entrar em contato com você ou pelo próprio aplicativo ou website do Indeed. Ou então eles vão te ligar ou mandar uma mensagem no seu celular privado que você tem a opção lá de colocar seu número de telefone para as outras pessoas verem. Legal. E aí ele me mandou essa mensagem, aí ele falou assim, posso te ligar? Eu falei assim, meu inglês não é muito bom, vamos continuar conversando por mensagem. Muito bom, não tinha nada. E o medo? Aí eu falei assim, vamos continuar conversando por mensagem e... que eu prefiro assim, porque eu não tenho inglês, eu não tinha mesmo. Aí ele falou assim, tá, sem problema, tal, ele sempre foi paciente comigo. Aí eu peguei o endereço certinho, vim, é bem próximo daqui, deve dar uns 10 minutos andando. Eu acho que até o seu namorado já trabalhou lá. Sim. Então. Aí, quando chegou lá, o Kevin, que é o filho do dono, que é o que havia me mandado a mensagem, falou pra mim que... começou a me explicar e falar um monte de coisa. Eu naquela época não entendia nada. Aí nessa época na oficina trabalhava um italiano, que era o Diego, e também trabalhava um croata. E aí o italiano ele sabia um pouco de espanhol, e aí no espanhol a gente já desenrola um pouco mais, já dá pra dar uma entendida. Sim. Aí ele, da entrevista de meio dia e meio, eu fiquei lá até por volta de 1 e pouco. Isso conversando ou fazendo um trial? É porque eu conversei com o Kevin, aí como eu não tinha muito inglês, eu fui conversar com o Diego, que ele era o gerente da oficina. E aí com ele já foi melhor. E aí nessa oficina eu entrei só como troca de pneu. Eu não mexia com mecânica. Mas eu falei assim, aqui eu já vou ter um trabalho. Que eu vou sair da escola meio-dia, 1h da tarde eu já tô aqui, eu posso trabalhar de segunda a sexta, da 1 às 6. E sábado o dia inteiro, então fazia quase 40 horas.
extrapolava os 20? Extrapolava. Sim. Mas, gente, pode fazer isso aí à vontade. Tá sendo liberado por enquanto. Aí eu comecei a conversar com o Diego e tal. Aí o Diego pegou pra mim e falou assim: você não quer fazer um treino aqui pra gente ver se você sabe mesmo? E tipo, pneu já sabia trocar, óbvio. Aí fiz, aí eu fiquei da 1 da tarde até umas 3h30, 4h30 lá, fazendo o trial. E aí ele me perguntou se eu não queria já no outro dia ir pra lá pra trabalhar o dia todo. Ótimo. Aí eu falei, topo. Aí ele falou assim, só fala o seguinte, vai na loja e compra um safety shoes, que é aquela bota com aquela chapa de ferro na frente, que amanhã mesmo eu já te dou o dinheiro da bota também. Eu falei, ainda vai pagar a bota? Eu falei assim, que maravilha. E aí, tem lugares que não pagam, né? Não. E aí, dessa daí foi nessa época a oficina lá fazia serviço mecânico. Hoje em dia eles já pararam, eles só vendem pneu. E isso daí foi meu início aqui. Sem inglês, sem nada, e fui aprendendo inglês lá no dia a dia e estudando também. Sim. E aí você só trocava pneu? Tipo, você passou quanto tempo trocando um pneu? Então, até eu só trocava pneu, mas como o Diego era italiano, ele sabia que eu era mecânico, tipo assim, às vezes tinha alguma coisinha pra fazer de parte mecânica, ele deixava eu fazer, ou ajudava ele em trocar uma embreagem, precisar de alguma coisa, eu sempre tava ajudando. Mesmo que às vezes não tinha pneu pra trocar, eu sempre tava fazendo alguma coisa ou com eles ou com... Tinha um outro italiano também, esqueci dele. Tinha um outro italiano também. Então era mais fácil a comunicação e aí eles viam também que você sabia um pouco do trabalho. Sim. Então, tipo assim, os 2, 3 primeiros meses eles ficaram com o olho assim, ia passando, vendo e tal. Mas depois eles já ficaram tranquilos a respeito disso. Porque tem que ter muita responsabilidade, né? Tem que ter, né? Querendo ou não, eu posso, a partir de agora, trocar esse pneu aqui, apertar essa roda e uma família vai andar no carro. Exatamente. Então... Aconteceu um acidente. E como que foi você sair de lá? Qual o outro trabalho que você teve? Aí de lá eu vim pra cá, onde eu tô hoje. Que aí esse próprio Kevin, que é o filho do dono, ele arrumou esse emprego aqui pra mim, que ele mora algumas casas aqui pra baixo. E aí, desde então, eu estou aqui. E aí, como que foi? Como o seu ex-chefe te arrumou um novo trabalho? Como que foi isso? Deixa eu te explicar. Quando eu trabalhava lá na casa dele, ele tinha comprado essa casa aqui. E aí ele precisava de alguns serviços de pedreiro. E aí ele tinha um cara, que é amigo dele, que era pedreiro, só que precisava de um ajudante. E aí, finais de semana, eu vim aqui pra casa dele, dava uma força, tal, ajudava, fazia as coisas. A gente foi criando amizade. Temos até hoje. E aí, num dia na casa dele, ele falou assim, cara, o que você fazia no Brasil? Aí eu peguei e falei, não, era mecânico, tal, assim, sabe? Ele falou, você tem os certificados, tudo certinho? Eu falei, faz tempo que eu fiz os cursos, mas tenho. Aí ele falou assim, imprime os seus certificados, ou pede pra sua mãe tirar foto, alguma coisa, só me mostra que eu vou tentar arrumar um emprego pra você na oficina. Porque eu queria sair da oficina dele, primeiro que eu já não estava ganhando tão bem, pelo que eu estava fazendo, e o pai dele também não era uma pessoa, o dono em si, fica lá o dia inteiro, ele não é uma pessoa muito boa de se lidar. Então eu já falei assim, não vou ficar muito tempo aqui não. E aí acabei saindo com toda essa mudança, vim pra cá. E aí, como que foi chegar aqui? Como que você fez a entrevista aqui? Já fez em inglês? Não. Fez em português? Fiz, porque o Edgar é de Portugal. E aí quando eu cheguei aqui, eu vim preparado pra fazer inglês. Só que o Joey teve alguma emergência na casa dele no dia. E aí ele precisou ir lá resolver, eu falei com o Edgar. Aí o Edgar tava aqui, a gente conversou em português e tal. Ele falou assim, o Joey teve um problema na casa dele, eu não sei o que foi, eu não sei se ele volta hoje, se volta amanhã. O que eu sei é que ele volta amanhã, pode ser que não volte. Aparece aí amanhã que você pode falar com ele e ver tudo certinho. Aí quando foi no outro dia, pela manhã, umas 10 e pouco, o Joey me ligou. E aí falou comigo, eu falei com ele em inglês, e ele falou assim, vem aí na segunda-feira, quando é que você já pode trabalhar? Eu falei, a partir de segunda eu já posso ir. Isso era 11 de setembro de 2021. 2021? Não, 2020. 2020. 11 de setembro de 2020. Aí, eu fiz a entrevista com ele pelo telefone mesmo, e ele falou assim, na segunda-feira vem aí 10 horas da manhã. Eu falei, 10 horas? Meio tarde, acho que eu nem vou trabalhar nesse dia. Mas não, era o meu horário mesmo. Caraca. Das 10 às 6. Aí eu fiz a entrevista, depois comecei a trabalhar aqui.
E foi isso. Tenho trabalhado aqui, já vai fazer já quase 2 anos. Quase 2 anos, né? Ah. E os meninos provavelmente vai estar vendo essa entrevista também, pediram o link. Eu tenho que ver certinho o que eu vou falar ou não, pra não falar mal deles. Tem que tomar cuidado. Principalmente o Edgar, que vai entender tudo, né? É verdade, não, mas ele vai ter as legendas em inglês, né? Ah, então, mas a gente coloca algum slag no meio. Mentira, gente. Sacanagem. Mas, e aí, conta pra gente, assim, qual que é a diferença dessa mecânica para as mecânicas do Brasil? Até antes de você contar pra gente, queria esclarecer pro pessoal que aqui no podcast a gente grava no próprio ambiente de trabalho da pessoa. E como vocês podem ver, nós estamos na mecânica, isso daqui não é um fundo verde. Aqui tem os carros que eles estão arrumando na semana. É real, meu. Puta de uma BMW. Meus queridos. E tem qual que é aquele? Mini Cooper. Mini Cooper. E aí aqui as máquinas, jeito de mecânica. Não sei se vocês já tiveram dentro de uma mecânica, mas é esse jeitinho aqui mesmo. E conta pra gente, então, qual que é a diferença das mecânicas daqui da Irlanda, né, que você já trabalhou nas duas, pro Brasil. Eu vejo que tem bastante máquina. O maquinário daqui é melhor? Cara, eu vou ser bem honesto. Questão de maquinário, o que você comprar aqui, você consegue comprar no Brasil. Tá aqui, o poder de compra aqui é bem maior. Tá. Então, algo que você compra aqui do melhor e você não tem aquele esforço tão grande para pagar, você consegue ter o do bom e do melhor. Já no Brasil você teria um pouco mais de dificuldade, você pagaria um pouco mais caro. Basicamente é isso, cara. Uma diferença que tem aqui, só que para muita gente não vai fazer tanta diferença assim, o óleo aqui que a gente trabalha nos carros aqui tem que ser o mais fino possível de todos, porque aqui é muito frio. Então o óleo tende a não ficar tão fino como no Brasil. No Brasil você tem que usar um óleo mais grosso. A depender do carro também, porque os carros mais novos... calor também. Exatamente. Eu acho que não tem muita diferença. A única diferença que tem mesmo em si são os carros. Os clientes são mais maleáveis. Você consegue vender de uma maneira mais fácil, eles entendem. Se você fala assim, o carro não vai ficar pronto hoje, vai ficar amanhã, eles super entendem. Alguns ficam bravos, mas é como o Brasil. E ninguém pede desconto. Nem não, todos. Isso não. Não. A não ser que o cliente já fez alguma coisa aqui, e aí na outra semana deu algum outro problema. Aí se é uma lâmpada, alguma coisa, a gente tem cobra. Tem as mesmas coisas do Brasil. Sim. Aqui o pessoal tem que entender que é Europa, mas aqui já veio de antes. Então muitas das coisas, jeitinho brasileiro que tem lá, aqui também vai ter, só que o nome é irlandês. Jeitinho irlandês. E então, agora a única coisa que muda mesmo são os carros. Carros aqui a gente pega muita Mercedes, BMW, aquele Mini Cooper. Fiat não tem muito, Volkswagen a gente pega. A Chevrolet, que no Brasil é grande, aquela já é outro nome, é a Vauxhall. Nossa, muda até o nome da marca. E a Opel, que é a mesma, porque a Vauxhall ela é da África do Sul, mas alguns carros vêm lá pra cá. E a Opel é aqui na Europa mesmo. Tem a Saab, tem Seat, que é da linha Volkswagen. A gente pega muito a Land Rover, a gente pega pra trabalhar também com... Só carros são bastante diferentes. E você já sabia dessa diferença dos carros desse Brasil ou você teve que estudar aqui? Então, a diferença em um carro, ele vai mudar só a maneira que é, como eu posso dizer de uma forma simples. Tem o maquinário, é a diferença onde é colocado cada coisa. Dentro do carro. Não diria assim. Por exemplo, não entendo nada de mecânica. Eu vou dar um exemplo aqui bobo. Tá. Por exemplo, essa pinça é desse lado aqui. Essa aqui é uma pinça de freio. Em outro carro aqui vai estar aqui na frente. Tipo, no Brasil... E, por exemplo, um parafuso 13 aqui vai ser um 20, por exemplo. Tá. Um exemplo bobo, assim. Muda bastante parte de motor, tudo. Algumas coisas eu tive que estudar, mas o Joey sempre estava... O Joey é o nosso gerente daqui. O Joey sempre me deu uma ajuda, sempre me deu uma força. E... a pessoa tem que estar correndo atrás e se atualizando, né? Sim. A pessoa tem que, por exemplo, ele me fala, amanhã a gente vai ter tal carro, tal carro, tal carro. Ele sabe que eu não estou acostumado com esse tipo de carro, mas ele me dá uma dica, eu começo a pesquisar na internet, vejo. Legal. Porque a mecânica eu sei. O que eu posso não saber é ter algumas dúvidas e é questão de pesquisar, porque ninguém sabe de tudo, né? Sim. E aí tu pesquisa próprio no YouTube, dá uma olhada. Sim. Às vezes a gente pode, porque como o Joey já trabalhou na Volkswagen,
Ele tem muita amizade com pessoas da BMW, da Land Rover. E se a gente pega, se a gente pega alguma coisa que a gente tá com um pouco de dificuldade, às vezes ele dá uma ligada lá, porque eles têm um software diferente, às vezes um problema que o nosso computador aqui não pega. Ou algum problema mecânico mesmo, que não precisa de computador, que a gente tem um pouco de dúvida, a gente dá uma ligada. É sempre bom perguntar, não tem problema em perguntar. E em relação aos companheiros de trabalho, muda também bastante em comparação ao Brasil? Eu acho que não. O ambiente de trabalho da oficina tem as mesmas brincadeiras. É menos pesado. No Brasil é mais pesado as brincadeiras, porque querendo ou não, todo mundo tá falando a mesma língua, todo mundo sabe o jeito de brincar. Todo mundo é da mesma nacionalidade, então a cultura de brincadeiras são as mesmas. Por exemplo, se eu vi um negócio na televisão ontem, eu comentar com eles vão ver, mas se eles comentarem comigo, se eles vierem comentar comigo, eu já não vou saber aqui, por exemplo, que eu não assisto a TV daquele local. Mas eles explicam, né? Normalmente eles... Sim, eles têm um programa aqui no final do ano que é aquele The Late Late Show, que é um especial que tem, aí eles explicam e tal. Não vejo graça, mas... come on, é mó legal. A Fiona, nunca assisti. A Fiona mostrou pra mim, é muito legal. Fiona é a mulher do Edgar, o português. Pra você também. A gente vai ter que mandar beijo pra todo mundo depois do final. Eu não posso mandar beijo pra Fiona, senão o Edgar me mata, mãe. Meu Deus. E conta um pouquinho pra gente, assim, o que você idealiza morando aqui na Europa? Hoje você se vê trabalhando nessa área? O que você, o que você idealizou e que você hoje tem? Eu gosto de trabalhar como mecânico aqui, é uma experiência diferente. Se fosse para eu voltar hoje em dia a trabalhar com pessoas, na parte que eu falo de gerência, de lidar com as pessoas, não só com carro, eu acho que eu ia ter um pouco de receio. Eu pretendo continuar por mais um tempo trabalhando na mecânica, porque querendo ou não eu tenho que pagar meu aluguel e fazer minhas compras. Mas nesse meio tempo, aos poucos, eu tô estudando um pouco de TI. E aí a Renata já é formada nisso, minha namorada. Então ela vai me dar uma força nessa... noiva, né, Lucas? Por favor, né? Fala baixo. Aí ela me dá uma força nessa parte e eu tô querendo migrar de trabalho. Porque o que eu vejo no campo da mecânica aqui, se eu for continuar crescendo e se eu quisesse, eu iria para uma gerência. Dono eu já não falo porque já é outro nível. Mas tipo assim, eu pegaria uma gerência fácil, tanto é que no meu antigo trabalho, meu chefe me ofereceu para ser o gerente lá, só que eu falei que eu não queria por conta do pai dele, uma pessoa difícil. Eu preferi ficar aqui. Mas cara, se eu fosse continuar, o próximo passo eu poderia ir para uma oficina maior, ou uma oficina que seja mais especializada em uma coisa só. Daria para crescer na área, ganhar mais, tudo, se eu quisesse, entendeu? Mas isso planos lá para daqui 5, 10 anos, né? Eu creio que menos, não quero ficar muito tempo assim não, porque eu trabalho em oficina mecânica desde que eu tinha meus 14 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. Meu Deus. Então, eu tô com 29 agora, são 15 anos. E eu cresci nesse ambiente, eu nunca vi outro, eu nunca trabalhei num escritório para ter uma experiência, eu nunca tive outro trabalho. Então, e isso também, outra coisa, trabalhar no tempo aqui, nessa oficina particularmente, é tudo aberto aqui. Então a gente, se tiver um -1 lá fora, vai estar -1 aqui dentro. Tem o heater, mas não segura. Tem a parte do esforço, meu corpo também já tá muito jovem, sabe? Então, 70 anos também. na mente, Então, é um dos outros motivos que eu quero tá mudando, entendeu? De área. E aqui é um galpão, né? É bem diferente dos lugares que você trabalhava lá no Brasil? Geralmente no Brasil é mais uma construção mesmo. Uma casa, né? É mais um... Uma garagem, eu acho. Um galpão, uma garagem, depende.
Eu já vi oficina até embaixo da árvore no Brasil, então... Meu Deus. Aquelas borracharias de esquina. Não, tô mentindo. E você tinha oficina no Brasil. Você não pretende ter uma oficina aqui na Irlanda? Por exemplo, você acha que não ganharia mais? Sim, a pessoa ganha dinheiro aqui, ela tem oportunidade. Se ela montar uma oficina aqui que só troca pneu, ela vai ganhar muito dinheiro. Mas eu não estou falando que a profissão é ruim, eu não estou falando que trabalhar como mecânico aqui é ruim. Meu, é muito bom. É que você tá desde os 14 anos. E eu tô tendo essa opção e oportunidade de mudar, e eu tô aceitando, eu tô querendo 70 mudar. anos ainda é novo, né? Se eu começar a entrar no ramo de TI lá na frente, eu ver assim, não, isso aí não é muito pra mim, não. Eu tenho a chance de mudar, então eu acho que o momento de você fazer mudanças é quando você tá tranquilo. Porque Deus o livre e guarde, se eu não tiver mais esse emprego que eu não poder trabalhar mais de mecânico, eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Entendeu? É verdade. Então, sei lá, entre um lockdown aí, nem remoto de casa eu posso trabalhar. A Rê continuou trabalhando todo esse tempo e nada mudou, sabe? Porque ela tá trabalhando de casa. E outras coisas também. Eu sou muito caseiro, eu prefiro trabalhar de casa e tal. Sair à noite, dar uma volta, esvair a mente. Eu não tô querendo mais estar saindo muito de casa para trabalhar, sabe? Não tô com muita paciência. Quando a gente vai chegar no próximo dos 80, vai cagar, Marcela. Verdade. E uma coisa legal que eu acho que é bem diferente do Brasil é essa setorização. Eu não sei se pode falar como setorização. Eu acho que seriam mais especializações. Especializações, né? De algumas oficinas só trocar pneu, outras só trabalhar com essa parte mais rápida. Como que funciona? Por que eles separam dessa forma aqui na Irlanda? Eu acho que vai mais pelo fato de lucro mesmo. As licenças, será que são diferentes também? Cara, isso eu acho que não. Porque se você comprar um pneu, você paga de taxa 23%. E serviço de mão de obra é 13,5% que você paga de taxa. Então, não é por isso. Eu acho que simplesmente, no meu ponto de vista, a experiência da outra oficina que eu trabalhava. Eles estavam tendo muito problema com o mecânico, os caras não estavam com muita responsabilidade, e aí tipo assim, já estava tendo uma treta sem ser parte de trabalho por fora entre eles e tal. E aí eles, como é uma oficina de família, eles preferiram ficar só com o pneu, porque você não tem muita responsabilidade nem com o cliente, nem com o funcionário. Porque querendo ou não, para você treinar uma pessoa que vai trocar um pneu, é muito diferente da pessoa que vai mexer com freio, com motor ou algo desse tipo. E aqui eles são bem tranquilos nessa questão, né? Tipo, de ter um lucro X e eles se acomodam com aquilo e, tipo assim, pra eles tá tudo bem. Não. Você vê isso ou não? Não. Aqui eu vejo os donos. Donos, gerentes. Dono vai ser... É que é difícil você falar sobre as pessoas, mas não, eles têm bastante objetivos aqui de querer ganhar dinheiro, de sempre estar ganhando lucro, fazendo, acontecendo. Alguns vão ser mais sossegados na questão de investimento, na oficina em si, mas eles sempre querem ganhar dinheiro. Mesmo que ele não vá gastar na oficina, mas gastar com a família, ou com a casa, ou com o carro, ou o que ele for gastar. Com certeza, porque é dele, né, afinal. E em questão para estudantes, Lucas, o que você dá de conselho para o pessoal que quer vir para a Irlanda e que é dessa área, né, de mecânica? Cara, primeiro, o inglês não é um impasse, mas se eu pudesse dar um conselho ou uma dica, saiba pelo menos um pouco, porque isso aí vai facilitar com que você já chegue na oficina e você já entenda, e aí seu inglês vai dar um upgrade muito grande. Se você chegar cru sem inglês, vai dar certo. Vai ter uma dificuldade, mas dá. Deu certo pra mim, pode ser que não dê pra você, mas pode ser que dê. Mas, qual era a pergunta inicial? Pra quem tá vindo do Brasil e trabalha na área de mecânica. Inglês não é tranquilo, a pessoa pode vir. Como ela vai vir de estudante, eu acho que ela já tem que estar com o GNIB preparado, PPS preparado, que isso daí é uma coisa que eu não fiz.
A oficina vai ser muito igual no Brasil, vai ter poucas coisas que vão mudar. Se você souber trabalhar mesmo de mecânico, você vai tirar de letra as coisas, as dificuldades da oficina, não dificuldades, as diferenças da oficina, mas é tranquilo. Acho que o maior embate mesmo, Marcela, vai ser como para todo estudante que vai vir para cá, que é tirar de NIB, arrumar casa, se manter. Se manter. Agora, a questão do mecânico mesmo que vem para cá, se ele entrar numa oficina mecânica logo de cara, ele não vai ter dificuldade. A única dificuldade que ele pode ter é se ele for trabalhar lá part-time. Que muitas oficinas não gostam que a pessoa trabalhe part-time, eles preferem que a pessoa trabalhe full-time. Nessa lá eu dei sorte de conseguir, de segunda a sexta eu ia dar 1 às 6 e sábado o dia inteiro. Se ele vier com cidadania, melhor ainda. Porque tem muita gente que vem com cidadania, mas quer fazer 6 meses de curso de inglês. Sim. Eu conheço muita gente que fez isso. Mas eu, particularmente, falo que a pessoa não vai ter dificuldade na mecânica em si. Vai ter algumas diferenças, uma coisa ou outra, porque todo o material, o computador, tudo vai ser em inglês. Mas você consegue fazer e trabalhar. E enquanto à idade, o pessoal tem um pouco de preconceito com as pessoas que são mais velhas ou muito novas? Você sente alguma coisa assim nesse tipo? Preconceito não. Mas tipo assim, se chegasse um cara de 45 anos, nos primeiros dias acho que seria como qualquer outro lugar. A gente ia falar, o que esse cara tá fazendo aqui e tal. Ia ficar meio que em cima olhando. Pra conhecer a pessoa mesmo, porque querendo ou não, a oficina tem um nome a ser zelado e a gente tem responsabilidades aqui. Então a gente, nos primeiros dias, as pessoas vão ficar olhando para ver se o serviço do cara. Eu acho que na primeira semana, o Edgar, que normalmente faz isso, ele ia ficar mais perto da pessoa, ia dando uns dicas, uns conselhos, alguma coisa. Se for brasileirado seria até mais fácil, só que aqui na oficina... a gente tá até precisando de um mecânico, inclusive, viu? Olha aí, pessoal. Se tiver alguém aí querendo vir pra Irlanda... Ou tiver aqui na Irlanda já aproveita. Se já estiver, entre em contato com a Marcela, não comigo. E aí eu mando o contato do Lucas. Não manda nudes, gente, por favor. E Lucas, aqui eles pedem alguma formação como mecânico? Você falou antes sobre certificados. Quais certificados as pessoas têm que ter desde o Brasil que você acha interessante ter para essa área? Um curso básico de mecânica no Senai. Qualquer escola de mecânica no Brasil que dê um certificado e prove que você foi um mecânico, e óbvio, eles vão ficar com você aqui, com você trabalhando, eles vão perceber se você entende ou não. Nos primeiros dias aqui, eles já perceberam que eu já entendia, já sabia, então já é essa a diferença, você tem que saber mesmo, porque senão eles vão perceber que não basta ter só o certificado, não é? Sim. Então, basicamente é isso, mesmo que esteja em português, não tem problema, você imprime tudo certinho, ou tira foto, coloca atrás do currículo, porque quando você tiver o currículo, ou no próprio currículo você só escreve, se eles pedirem para olhar e você tem imagem ou os anexos. Basicamente é isso, na questão para entrar numa mecânica. Na parte de trocar pneu lá, se você for um borracheiro no Brasil também, você consegue emprego aqui, fácil. Tem muita empresa aqui que só faz parte de pneu, então você consegue bastante trabalho nessa parte também. Então, não tem muita burocracia, não. Se você saber mecânica e tiver os certificados, você consegue. E aqui eles pedem algum curso específico aqui na Irlanda? Algum certificado? Cara, eu acho que só se você for entrar numa oficina que seja especializado, por exemplo, em... Da Tesla? Carro elétrico, ou se você for entrar, por exemplo, numa oficina que só mexa com carro automático, e aí eles vão pedir uma especialização nessa parte. Mas no geral, mecânica geral mesmo, é só um curso de mecânica mesmo. Por exemplo, os meus eram de 2008 e 2009, então já faz tempo que eu fiz esses cursos. Então... E aqui tem faculdade nessa área? Faculdade só tem engenharia mecânica, mas curso técnico tem. Tinha um dos rapazes que no verão, ele vem trabalhar com a gente. Ele é professor numa dessas escolas, o Swede. E aí ele é professor nessa escola e, tipo assim, ele fala que muitos jovens aqui fazem, mas não é com muito interesse, mas tem curso técnico sim. E a escola que ele dá aula é como se fosse um Senai no Brasil. Existem inúmeros cursos e um deles é mecânica. Legal. E aqui eu lembro que uma vez vocês pegaram um estagiário, né?
Que veio Sim. da Espanha, Da eu França. acho, da França. Da França foi o Vicente. Isso, e eles pegam bastante estagiários, assim? Cara, não é comum, mas eu acho que é algum programa aqui da Europa que tinha, que esse Vicente, ele tava fazendo curso de mecânica lá, e aí ele tinha, com determinado tempo no curso, um mês de experiência em outro país trabalhando como mecânico. O menino era novo, acho que ele tinha o quê? 14 anos. Ele era bem novinho. Trabalhou aqui com a gente, não tinha inglês quase nenhum, mas brincava com a gente, ele tinha um pouco de inglês. E foi uma experiência boa pra ele, em um mês. Ele ganhava até um dinheiro, eu não sei qual o valor, eu não sei se o chefe dava o dinheiro de bom grado, Ou se era o governo, né? ou se era o governo, ou se era do curso. Essa questão de pagamento eu não sei, sei que já teve aqui já. Legal. E o que você indica pra galera que quer vir do Brasil pra Irlanda, trabalhar nessa área? Qual que é o conselho que você daria pra galera? Cara, o conselho é que se o cara quer isso mesmo, se ele já se ele acha que ele vai conseguir ficar fora do Brasil, longe da família, toda a parte do intercâmbio, eu acho que a oficina vai ser o menos difícil para ele, se ele já for um mecânico. Não vai ter problema nenhum. Vai ter uma dificuldade no começo até ele se adaptar, como qualquer ser humano tem dificuldade em se adaptar com mudanças e qualquer novo passo que ele dê na vida. São simplesmente essas dificuldades que ele vai ter. Legal. E como que é o ambiente de trabalho, assim, entre os mecânicos? A galera é mais ignorante, é mais chata, legal? Como que funciona? Cara, o ambiente bem machista. Hoje, na época que eu trabalhava no Brasil, eu não conseguia perceber tanto porque, querendo ou não, eu fui criado num ambiente machista. Sempre estive num ambiente machista, mas aqui, pelo fato de eu ter morado com outras pessoas que, por exemplo, divide casa, você aprende... Renata, põe na linha. Você aprende... não só a Renata. É, tipo assim, você vai conhecendo as pessoas, né? por exemplo. Eu moro com um casal, eles são gays. E tipo assim, cara, se fosse o Lucas de 4 ou 5 anos atrás, eu acho que jamais isso iria acontecer. E tipo assim, conforme o tempo vai passando e o preconceito vai saindo de dentro de você, você começa a observar mais. Hoje em dia, comparado ao Brasil... Lá o ambiente é mais tóxico, pela experiência que eu tive lá, não sei se mudou, pode ter mudado, óbvio. Aqui tem alguns preconceitos, tem um pouco de xenofobia, às vezes, do lugar que você for trabalhar. Vai ter aquelas brincadeiras de mecânico, como sempre, de piadinha besta, tudo, mas eu acho, nessa oficina que eu trabalho, eu acho um pouco mais leve. As pessoas não entram tanto na sua vida, a não ser que você queira dizer, eles vão ficar perguntando isso, aquilo. Tem as brincadeiras, tem um comentário que a gente faz, o que você fez no final de semana, e aí fica zoando a respeito daquilo, mas eles não querem entrar na sua vida, se meter, ou... Você tem, tipo assim, você consegue separar sua vida profissional e a sua vida privada. Então, aqui você tem uma liberdade maior, que eu acho que no Brasil você não tem, acho eu. Pela experiência que eu tive lá. De acordo com suas experiências. Bom, então vamos finalizando por aqui. Lucas, muito obrigada por participar conosco, de mostrar um pouquinho. Muito obrigada, Gabi, por abrir as portas também da oficina, né? Deixar a gente gravar aqui dentro. Ele deveria pagar a hora extra pra gente. A gente tá cuidando. E muito obrigada a vocês que estão assistindo até agora aqui. A gente fala bastante, né? Tem bastante coisa pra contar. O podcast não dá pra contar nem a metade, a gente acaba sempre resumindo, né, as experiências. Sim. Enfim, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações aí no sininho, porque assim vai surgindo novos episódios e o YouTube vai te notificar quando você clicar no sininho, tá bom? Bom, é isso então. Obrigada, Lucas. De nada. E precisar ou tiver alguma dúvida, se alguém entrar em contato com você querendo alguma dica, alguma coisa, o máximo que eu puder ajudar, eu irei. Eu não sou uma pessoa muito sociável, mas eu posso me esforçar um pouco às vezes. 80 anos a gente entende. Mas é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.